Sejam bem-vindos ao canal, A Entidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. A Noiva da Estrada. A Noiva da Estrada. Era uma noite chuvosa e fria quando João, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo por uma estrada deserta no interior do Brasil. Ele estava a caminho de casa após uma longa semana de trabalho, ansioso para reencontrar sua esposa e filhos. As gotas de chuva batiam no para-brisa, e a visibilidade era baixa, mas João continuava, determinado a chegar o mais rápido possível. De repente, ao fazer uma curva, ele avistou algo na beira da estrada. Era uma mulher, vestida de noiva, toda de branco, com um longo véu que quase tocava o chão. Ela estava encharcada e parecia estar em choque. João diminuiu a velocidade e parou o caminhão ao lado dela. Preocupado, ele abriu a janela e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher, com um olhar vazio e triste, acenou afirmativamente. Sem pensar duas vezes, João saiu do caminhão, abriu a porta e a ajudou a entrar. Ela sentou-se no banco do passageiro sem dizer uma palavra. Enquanto continuava a dirigir, João tentou puxar conversa, perguntando onde ela morava ou se estava fugindo de algum lugar, mas a mulher permanecia em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. O silêncio se tornou desconfortável, e o caminhoneiro começou a se sentir inquieto, mas continuou dirigindo. Alguns minutos depois, ele olhou rapidamente para o banco do passageiro pelo canto do olho e viu que o lugar estava vazio. A noiva tinha desaparecido. Assustado, João parou o caminhão bruscamente e saiu para verificar se ela tinha caído ou saído sem ele perceber, mas não encontrou ninguém. A estrada estava deserta, e não havia sinais da mulher. Com o coração acelerado, João decidiu seguir viagem, mas agora sentia um medo que nunca havia sentido antes. Algo estava errado, e ele sabia disso. Ao voltar para o caminhão e olhar no retrovisor, viu a noiva novamente, sentada no banco traseiro, mas dessa vez com um olhar sombrio e lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Apavorado, ele ouviu a mulher sussurrar: "Eu estava a caminho do meu casamento, mas nunca cheguei lá. Eles me mataram e jogaram meu corpo nesta estrada. Agora, eu procuro por eles, ou por alguém que me leve ao meu destino final." João não conseguiu mover um músculo, paralisado pelo terror. A noiva lentamente começou a se desvanecer até desaparecer completamente, deixando apenas um frio mortal no ar. Tremendo e sem acreditar no que acabará de acontecer, ele ligou o caminhão e acelerou o máximo que pôde, dirigindo sem parar até chegar à cidade mais próxima. Dizem que, desde aquele dia, João nunca mais foi o mesmo. Ele abandonou a vida de caminhoneiro e raramente falava sobre aquela noite, exceto para contar, de vez em quando, a história da noiva da estrada. Segundo ele, ela ainda está lá, vagando pela estrada, à espera de alguém que possa ajudá-la a completar a jornada que nunca terminou. E quem a vê nunca esquece seus olhos tristes e a sensação de frio que ela deixa ao passar. A Casa da Encruzilhada. Em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, havia uma velha casa situada bem na encruzilhada de duas estradas de terra. A casa, abandonada há décadas, era conhecida por todos como a Casa da Encruzilhada. Suas paredes estavam cobertas de musgo, as janelas eram buracos negros, e o telhado estava tão apodrecido que parecia que ia desabar a qualquer momento. Mas o que realmente causava arrepios nos moradores era a história que acompanhava aquele lugar. Diziam que, muitos anos atrás, a casa havia pertencido a uma mulher chamada Dona Laura. Ela era uma curandeira, conhecida por suas habilidades com ervas e por seu conhecimento de rezas antigas. Mas havia rumores de que Dona Laura também praticava magia negra e fazia pactos com entidades sombrias. As pessoas iam até ela em segredo, buscando soluções para problemas que ninguém mais conseguia resolver. Contudo, os favores de Dona Laura tinham um preço alto. Aqueles que não podiam pagar ou tentavam enganá-la acabavam desaparecendo misteriosamente, e suas almas, segundo a lenda, eram presas na encruzilhada para sempre. Uma noite, uma tempestade terrível caiu sobre a cidade. Relâmpagos rasgavam o céu, e o vento soprava com força, como se quisesse arrancar a própria terra. No meio da tempestade, uma luz forte foi vista vindo da casa de Dona Laura, seguida de um grito tão agudo que todos os cães da cidade começaram a uivar. Na manhã seguinte, a casa estava em ruínas, e Dona Laura havia desaparecido sem deixar vestígios. Desde então, ninguém mais ousou se aproximar da casa, e a encruzilhada se tornou um lugar de mau agouro. Muitos anos se passaram, mas a lenda nunca foi esquecida.
Algumas pessoas juravam que, nas noites de tempestade, era possível ver uma figura de mulher, com um véu negro, parada na encruzilhada, olhando fixamente para a casa. Diziam que era Dona Laura, buscando uma forma de completar o ritual que havia sido interrompido na noite de sua morte. Certo dia, um grupo de adolescentes, descrentes das histórias antigas, resolveu desafiar a lenda. Eles decidiram passar uma noite na casa da encruzilhada, como um teste de coragem. Armados com lanternas e bebidas, eles chegaram à casa ao cair da noite. O ambiente era pesado, o ar parecia denso, e os sons da natureza ao redor eram abafados, como se a própria floresta tivesse medo daquele lugar. A noite começou tranquila, com risos e brincadeiras, mas conforme a meia-noite se aproximava, as coisas começaram a mudar. As lanternas começaram a falhar, e uma sensação de frio tomou conta do lugar, apesar do calor abafado da noite. De repente, um dos jovens sentiu algo tocar sua perna. Quando olhou para baixo, viu marcas de dedos na poeira, como se alguém tivesse tentado agarrá-lo. Outro ouviu sussurros em uma língua desconhecida, vindos de todos os lados, mas quando apontava a lanterna, não via nada. Desesperados, os adolescentes tentaram sair da casa, mas a porta estava trancada por dentro, e as janelas pareciam seladas. O pânico tomou conta deles, e a sensação de que algo maligno estava se aproximando era insuportável. Eles tentaram, em vão, encontrar uma saída, mas a casa parecia estar viva, mudando de forma, como se quisesse mantê-los lá para sempre. No último momento, antes que tudo escurecesse, um relâmpago iluminou o lugar, e eles viram, na entrada da casa, a figura de Dona Laura, com seu véu negro, estendendo a mão em direção a eles, como se estivesse convocando suas almas para a encruzilhada. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia de que os adolescentes tinham desaparecido. Suas mochilas e pertences foram encontrados na casa, mas não havia sinal deles. A casa da encruzilhada, que já era evitada, agora era temida como nunca antes. A lenda diz que, em noites de tempestade, os gritos dos jovens podem ser ouvidos vindos da casa, e que suas almas agora estão presas na encruzilhada, ao lado de todas as outras que Dona Laura coletou ao longo dos anos. Ninguém mais ousa se aproximar daquele lugar, e os moradores sempre avisam: nunca brinque com as forças que você não entende, ou a casa da encruzilhada poderá ser seu fim. O Anjo da Morte. Em uma pequena vila no interior, havia uma lenda antiga que os mais velhos contavam com temor. A lenda falava de uma entidade conhecida como o Anjo da Morte. Diferente da imagem comum de um anjo celestial, este era uma figura sombria, com asas negras e um olhar vazio, que aparecia para aqueles que estavam prestes a morrer. Diziam que ele não era um mensageiro de Deus, mas sim um ser que se alimentava do medo e do desespero das almas que colhia. Ele surgia no meio da noite, silencioso como a brisa, e ficava parado ao lado da cama de suas vítimas, esperando pacientemente pelo último suspiro. Certa vez, na vila, viveu um homem chamado José. Ele era um fazendeiro simples, trabalhador, mas que nunca levou as lendas a sério. Histórias para assustar crianças, ele dizia. Mas tudo mudou quando sua esposa, Maria, ficou gravemente doente. Nenhum médico conseguia descobrir o que ela tinha, e seu estado piorava a cada dia. Uma noite, enquanto velava ao lado da cama de Maria, José sentiu um frio intenso, como se a temperatura no quarto tivesse caído abruptamente. Ao olhar para o canto do quarto, viu uma figura encapuzada, com asas negras, parada, observando sua esposa. O pavor tomou conta de José, que sabia, naquele instante, que estava diante do Anjo da Morte. Desesperado, José implorou pela vida de sua esposa, oferecendo sua própria em troca. A figura não se moveu, mas José sentiu uma presença esmagadora, como se algo estivesse invadindo sua mente, seus pensamentos. Então, o anjo falou, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça de José: a morte não faz barganhas. Todos têm seu tempo, e o dela chegou. Com lágrimas nos olhos, José tentou agarrar a mão de Maria, mas ela já estava fria. O anjo da morte se aproximou da cama, e José sentiu uma pressão invisível em seu peito, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora do quarto. O anjo estendeu sua mão ossuda sobre Maria, e naquele momento, ela deu seu último suspiro. José ficou imóvel, incapaz de se mover ou falar, enquanto o anjo da morte desaparecia tão silenciosamente quanto havia chegado. O tempo parecia ter parado, e tudo o que restou foi o som do vento lá fora e o corpo sem vida de sua esposa ao seu lado. Depois daquela noite, José nunca mais foi o mesmo. Ele se isolou do mundo, vivendo solitariamente em sua fazenda,
assombrado pelo que havia testemunhado. E ele sabia que, um dia, o anjo da morte voltaria, não para alguém que ele amava, mas para ele mesmo. A história de José e do anjo da morte se espalhou pela vila, e os moradores passaram a acreditar ainda mais na lenda. Sempre que alguém caía doente, a família rezava e mantinha velas acesas, na esperança de afastar o anjo da morte, embora soubessem que, se ele realmente viesse, nada poderia detê-lo. Assim, a lenda continuou, e até hoje, os mais velhos da vila alertam. Quando sentir um frio inexplicável no quarto, e o silêncio se tornar ensurdecedor, saiba que ele está perto. O anjo da morte não faz barganhas, e quando ele aparece, é porque seu tempo chegou ao fim.